Para falar a respeito do cenário em Israel, a gente vai conversar agora com a Aline Zankies, que é guia turística. O marido dela é israelense e foi convocado para lutar na guerra. Como vai, Aline? Eu gostaria de saber qual foi a situação e como o seu marido foi convocado, foi por telefonema, como foi feito esse processo pelo governo israelense. Então, olá, eu sou brasileira, casada com israelense, como tu muito bem falou, e meu marido, ele fez o serviço militar obrigatório em Israel como combatente. Isso quer dizer que até os 45 anos ele continua sendo reservista. Então, em qualquer momento de necessidade, o governo de Israel, melhor dizendo, o exército de Israel, pode chamar ele. Então, quando ontem de manhã começaram a tocar as sirenes, a gente começou a ouvir as sirenes, eu comecei a acompanhar o noticiário. A primeira coisa que passou realmente pela nossa cabeça é que provavelmente vão chamar o meu marido, e tudo foi feito, a comunicação foi feita por WhatsApp. Então, já nas primeiras horas da manhã a gente começou a acompanhar, mandaram WhatsApp e chamando a unidade dele por cargos, então foram chamando os cargos, e depois de um momento chegaram e mandaram mensagem para toda a unidade dizendo: todo mundo prepare suas mochilas, prepare seus equipamentos para estar prontos caso vocês sejam chamados. Meu marido, apesar de ser reservista, ele tem um uniforme do exército em casa, ele tem equipamentos, não armas, mas ele tem equipamentos, coisas do exército em casa. Então a gente preparou a mochila dele, esperando ao momento que ele fosse chamado. Infelizmente, essa mensagem chegou e avisaram o dia e o horário onde ele deveria se apresentar. Então, ontem mesmo ele já foi chamado e teve que ir para a base militar que ele foi chamado. Aline, em que cidade vocês moram? A gente mora em Jerusalém. Em Então, a Jerusalém. gente mora longe do foco, da grande preocupação que é o sul de Israel, mas mesmo assim, ontem aqui em Jerusalém, pela manhã, houveram sirenes. Como tem sido esse deslocamento das tropas? Você sabe para onde ele vai? Se ele vai para a faixa de Gaza, deve participar da incursão terrestre? Então, os soldados têm, dependendo da unidade, eles têm uma certa liberdade de comentar, pelo menos com a família, para onde ele está indo. Então, eu sei a região que o meu marido está, mas eu não sei exatamente que ponto ele está. Quer dizer, meu marido ele foi me atualizando, e aí ele me disse: olha, eu estou indo agora para campo, como eles chamam em hebraico, eu estou indo para campo, e eu tenho que desligar o celular. Então, ele teve que desligar o celular também, porque hoje em dia muito do conflito, muito da guerra, sim, eletrônico. Então eles disseram: todos os soldados têm que desligar os seus celulares. Então, eu sei em que fronte ele está, mas eu não tenho liberdade de comentar onde exatamente ele está. Mas ele está bem, graças a Deus. Aline, eu vou chamar o nosso repórter Matias Brotero para participar da entrevista. Tudo bem, Aline? Obrigado pela entrevista. Eu queria te perguntar como deve ser a sua comunicação com o seu marido a partir de agora, e se essa é a primeira vez que vocês se encontram numa situação como essa. Então, meu marido, ele terminou o serviço militar obrigatório, e ele, todos os anos, ele vai para passar, às vezes, alguns dias, algumas semanas, até um mês no exército para fazer treinamentos. Mas a primeira vez, desde que a gente está casados, que ele realmente foi chamado para Posso fazer a próxima? conflito. Então, ele foi chamado para conflito pela primeira vez. A comunicação no início foi feita por WhatsApp, até que meu marido me chamou, me ligou, dizendo: olha, não se preocupa, mas eu tenho que desligar o meu celular. E ele disse que ele vai mandar atualizações, mas não vai ser através do celular dele, vai ser através de um dos comandantes. Ele vai mandar a mensagem quando possível para avisar que ele está bem, mas no momento a gente está incomunicáveis. Aline, a gente viu um cenário ontem, conversando com alguns brasileiros que moram em Israel, de uma preocupação de integrantes do Hamas que ainda estão no território israelense, fazendo sequestros e assassinatos. Você tem informações? Como tem sido essa preocupação e você tem sentido em Jerusalém? Então, em Jerusalém é uma cidade que a gente considera, normalmente, quando há conflitos, é uma cidade bem mais tranquila que o resto. O problema realmente, a infiltração veio de Gaza. A gente está por volta de 80 quilômetros de Gaza, que eu sei que para padrões brasileiros soa perto, mas para Israel é a outra. A gente está do outro lado de Israel, a gente está na ponta leste. Então, o que acontece é que quando esses terroristas se infiltraram, eles começaram a atacar as comunidades próximas à fronteira, e o exército, eles fizeram barricadas no caminho para que esses terroristas não consigam chegar. O medo era principalmente que eles chegassem ao centro do país, a zona de Tel Aviv. Então, pelo menos se tentou fazer até agora uma contenção. A gente acredita que ainda assim há terroristas provavelmente soltos no sul de Israel, e que a ameaça iminente à vida de civis inocentes não terminou.
mas a gente não acredita que esses terroristas conseguiram chegar em Jerusalém nem em Tel Aviv. Eu espero que eu esteja certa, que eu não esteja equivocada. Aline, a gente só vai interromper rapidamente, mas fique com a gente, que a gente tem imagens aqui da contraofensiva na faixa de Gaza, como tem sido neste momento. Lembrando que os ataques continuam nesse segundo dia de conflito. Neste momento, nós temos um número total de 600, pelo menos 600 israelenses mortos e temos também um número de 370 palestinos mortos. Nunca se pode generalizar e a gente está tomando muito cuidado aqui na cobertura. Nem todos os palestinos apoiam o Hamas. Por isso que há uma grande apreensão, inclusive da comunidade internacional, de que maneira podem ser esses ataques. A artilharia israelense, ela é muito profissional, então os ataques são sempre muito pontuais e estratégicos. A grande preocupação de uma ofensiva terrestre tem sido justamente por causa da possibilidade de civis palestinos serem mortos nessa ofensiva terrestre. Há também uma apreensão sobre os sequestrados. Há 53 pessoas sequestradas, entre elas, além de israelenses, americanos e também mexicanos. Há uma apreensão de que essas pessoas sejam utilizadas pelo Hamas como uma espécie de escudo e aí sim podem falecer. É por isso que o governo israelense inicialmente fez um discurso, Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro, de uma vingança, se teve um temor até de uma carnificina, mas o governo israelense tem sido muito cuidadoso neste momento, inclusive sob pedidos da comunidade internacional. Joe Biden já falou com Benjamin Netanyahu, presidente dos Estados Unidos. Também nós tivemos Rishi Sunak, primeiro-ministro do Reino Unido, agora há pouco conversou com Benjamin Netanyahu. Tem se pedido que haja um pouco de ponderação em relação a isso. Claro, Israel tem o direito, na avaliação da comunidade internacional, a fazer a contraofensiva justamente porque foi atacado. Mas há uma tentativa de um cessar-fogo. Só que o cessar-fogo hoje, a comunidade internacional considera que não há grande possibilidade. Primeiro, porque há um grande número de pessoas sequestradas. Depois, porque há também uma necessidade de Israel, politicamente, colocar a sua posição depois desses ataques que vitimaram 600 pessoas. Aline, você continua com a gente. Eu gostaria de perguntar como foi essa noite. Houve muitos alarmes soados, as pessoas chegaram a ir aos bunkers em Jerusalém? Então, em Jerusalém as sirenes tocaram, os alarmes eles tocaram somente ontem pela manhã, horário de Israel. Então a gente acordou pela manhã com as sirenes tocando, quer dizer, foi um ataque que pegou toda Israel de surpresa, então a gente acordou com sirenes tocando e aí a gente foi ver o que estava acontecendo, mas claro, no momento que a gente ouve sirene, a primeira questão é, vamos pegar o nosso filhinho, a gente tem um filho de 1 ano e 10 meses, eu estou grávida agora também de 9 meses, então a primeira coisa é, ouvimos as sirenes, não fazemos perguntas, pegamos a família, corremos para um local abrigado, que no caso aqui no nosso edifício a gente tem 2 lugares, a gente tem um bunker do edifício, que estavam fechados no primeiro momento, depois eles abriram, e a gente também tem as escadarias do edifício, que elas são protegidas pela maneira que o edifício é construído. Então a gente ouve a sirene, corre para as escadarias, e aí a gente tem que ficar lá por volta de 5, 10 minutos, e aí a gente começa a entender o que é a situação, passam 5, 10 minutos, a gente volta para casa, fica um tempo, tocou a sirene, então foram algumas vezes, eu faço volta de 6 vezes ontem que nós tivemos que correr para o bunker com a nossa família. Aqui em Jerusalém a gente tem 90 segundos, quer dizer, 1 minuto e meio para correr até o bunker. Matias aqui falando de novo, a gente está com imagens ao vivo da faixa de Gaza. O que a gente está vendo é uma fumaça muito espessa, já é o período da noite, e o período da noite é aquele em que os ataques podem acontecer de maneira até mais acentuada, né? Isso de acordo com analistas especializados em guerra, justamente porque as pessoas não sabem de onde está vindo, fica mais fácil você confundir as pessoas com esses ataques. Levando em consideração que Israel pediu para todas as pessoas que estão na faixa de Gaza para saírem de lá o quanto antes, qual que é a sua expectativa para o que pode acontecer daqui para frente à noite? Né? Você acha que pode ter uma contraofensiva ainda maior à noite? E você conhece pessoas que estão na faixa de Gaza? Como é que elas estão reagindo em relação a essa orientação do governo de Israel? Então, a primeira noite ela foi tensa, mas em Jerusalém ela foi relativamente tranquila, a gente não teve sirenes.
A gente imagina que a situação aqui em Jerusalém vai se manter a mesma, mas infelizmente não posso dizer a mesma coisa do sul de Israel. Tenho muitos amigos que moram no sul de Israel. Eu morava próxima da faixa de Gaza, eu morei um tempo em Hatzerim, eu tenho muitos amigos que moram ao lado da faixa de Gaza, inclusive brasileiros que moram lá, principalmente em Bror Hail. Então, realmente, para eles, eu acho que estão sendo dias que mudam a vida da pessoa no pior dos sentidos. E Israel é um país pequeno, então todo mundo aqui está envolvido no conflito, independente de onde tu mora. Tu tem amigos que estão no fronte de guerra, no caso meu marido está no fronte de guerra, tu tem pessoas, amigos que faleceram, amigos desaparecidos. Então realmente é um evento que sem dúvida nenhuma está traumatizando Israel, e esse é justamente o objetivo dos terroristas do Hamas, causar o maior sofrimento possível em Israel e tentar dessa maneira desestabilizar o país. Aline, você conhece alguém que teve algum parente desaparecido ou morto? Sim. A gente tem eu sou guia de turismo aqui em Israel, a gente tem uma comunidade de guias e alguns guias já expressaram que tem famílias que estão desaparecidos e que estão realmente tentando descobrir o que está acontecendo com eles. A situação foi tão caótica no início com o ataque do Hamas que simplesmente muitas pessoas perderam contato, então eles não sabem se eles foram sequestrados, levados para dentro da faixa de Gaza, não sabem se eles fugiram, se esconderam em algum local, em algum campo, eles estão lá escondidos ainda e não conseguiram avisar para a família que também, ou que eles foram mortos dentro da própria casa. Muitas famílias inteiras, crianças, foram mortas dentro de casa e o exército tem que chegar até todas as casas e verificar se tem vítimas ou não. Então, no momento, tem muitas pessoas desaparecidas e por isso, quando a gente fala do número de 53 sequestrados, infelizmente, muita gente aqui em Israel, e eu também acredito que esse número, na realidade, ele vai seguir aumentando nos próximos dias, quando a gente realmente tiver uma noção melhor do que aconteceu com essas pessoas. E, infelizmente, também eu tenho amigos guias que têm familiares que no momento estão desaparecidos. A gente não sabe se sequestrados, mas eles estão desaparecidos. Aline, nossa solidariedade a você, ao seu marido, que tudo fique bem e que a situação se normalize. Muito obrigado pela entrevista.